Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Lembra que Deus já tinha despertado Ciro, que era o rei da época, e agora Ciro está apregoando por toda a Babilônia que Deus vai dar libertação ao povo. Mas agora precisam se levantar pessoas de Deus, que possuem a presença de Deus, para fazer essa jornada feliz. Ninguém faz uma jornada feliz se não for na presença do Espírito Santo. É por isso que você tem que buscar a presença dele. É por isso que antes de qualquer passo da sua vida, o Espírito Santo tem que ser o condutor de todos os seus caminhos. Amém? Então, olha o que está escrito em Esdras capítulo 1, versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, os sacerdotes também e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Amém? Você crê que edificar Jerusalém é edificar as coisas espirituais? Você crê que por esta palavra haverá também um despertamento para isso? Quem crê? Então eu vou reler o versículo 5, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, repete, tá? Bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Então, bem forte, vamos lá. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, os sacerdotes e levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. O Espírito Santo, por essa palavra, vai edificar a casa do Senhor. Você é templo e morada do próprio Deus. Amém? Então feche os teus olhos, por favor. Senhor, fale conosco por esta palavra. Espírito Santo, se existe algum tipo de obstáculo, de barreira, de oposição, se existe algum tipo de bloqueio, lança por terra e envia a sua palavra com despertamento, com poder, com autoridade, e que a sua palavra, que nunca volta atrás e muito menos vazia, a tua palavra vá e a sua palavra produza o resultado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Pode se assentar, por favor. Eu quero que você imagine por que a palavra diz que o povo despertou. Porque nós estamos falando de 3 reinados que foram reinados de sofrimento. Por mais que a história de Daniel pareça ser uma história muito bonita, né? E realmente é. Mas você não pode se esquecer que Daniel era um dos escravos.
E ele depois foi prosperar e depois, inclusive, se tornou um presidente da Babilônia. Aliás, um dos 3, porque existiam 3 presidentes na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, como citamos domingo, a história é extraordinária. Eles foram homens de Deus até numa fornalha, passaram uma prova de fogo. Mas agora eu te pergunto, quantas pessoas caíram na Babilônia, hein? Quantas pessoas se entregaram à idolatria? Quantas pessoas não morreram debaixo de uma escravidão tremenda? Quantas pessoas não deixaram de sonhar na Babilônia? E agora eles estão ouvindo. Deus levantou o Ciro, Deus vai levantar a nossa vida, a nossa casa também, e nós vamos a caminho de Jerusalém mais uma vez. Vamos fazer uma jornada feliz. E eu quero que você saiba que quando Deus nos convoca para uma jornada feliz, não importa o estado que a pessoa se encontra, não importa se a pessoa está caída ou se ela está cambaleando no caminho. O que importa é que Deus tem o poder de levantar a pessoa. Quem crê que Deus tem esse poder de levantar? E olha o que está escrito em Salmos, no Salmo 145, por favor. Livro dos Salmos e Salmo de número 145. Salmo 145. Versículo de número 14, tá? Quando achar, diga amém. Salmo 145, versículo 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Não tem ninguém que esteja disposto a andar na presença de Deus que vai ficar caído. Não tem ninguém, inclusive você ouvindo esta palavra, que foi abatido um dia, talvez por uma palavra, por uma falta de esperança. Não tem ninguém que vai ficar aqui sem o sustento de Deus. Se Deus está nos levantando para uma jornada, Ele está dizendo: eu vou te pôr de pé, eu vou te sustentar, e os caídos irão se levantar para a glória de Deus. O que é que nós temos que entender? Deus não chama a pessoa e larga a pessoa. Deus chama a pessoa e sustenta a pessoa para a eternidade. Ele dá a força que a pessoa precisa. Ele ensina o que a pessoa precisa aprender. E quando a pessoa estiver exposta a até mesmo se desviar, Ele vai lembrar esta pessoa o que ela aprendeu. Ou seja, o Espírito Santo estava mostrando para as pessoas em Esdras: eu vou levantar vocês de um cativeiro que já dura 3 reinados. Não só vou levantar vocês, eu já providenciei tudo o que vocês precisam para isso também. Quando as pessoas ouvem falar que Deus levanta, quem está caído, às vezes perdeu a esperança, porque diz assim: poxa, mas nem sabe qual é a minha situação. Eu sei que esse povo ficou de pé, mas será que para mim tem jeito? Olha o que está escrito na palavra, no livro de Jó. O livro de Jó está antes do livro de Salmos, tá? Livro de Jó,
Nós vamos ler o capítulo 14. E eu quero que você confira nesta palavra o poder de você crer na esperança de Deus, em Deus, e ter esperança em Deus. Livro de Jó, capítulo 14, versículo de número 7. Quando você achar, diga amém para eu saber que você achou, tá bom? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como a planta. Imagina isso, uma árvore sendo cortada, a raiz dela morreu, e a palavra ainda está dizendo: há esperança. Tem alguém morto aqui? Os vivos dão glória a Deus. Se tem jeito até para quem morreu, diz as pessoas, né? A gente não dá jeito só para a morte. Jesus dá jeito para a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. Se Jesus dá jeito até para a morte, se Jesus salvou a nossa alma do inferno, Ele está dizendo: tem esperança para você. Quando vier a presença do Espírito Santo, que é o cheiro dessas águas profundas e também purificadoras, o Espírito Santo está dizendo: tem jeito para você, tem jeito para a sua casa, tem jeito para a sua vida financeira, tem jeito sim para os seus sonhos e projetos, até aqueles que você desistiu. Deus está dizendo: para uma jornada feliz, ainda há esperança para você sim. Ainda existe esperança para você. Não existe isso para Deus. A esperança é a última que morre. A esperança em Deus nunca morre, porque a nossa esperança está em Cristo, que morreu, ressuscitou e está vivo, e é poderoso para hoje te encher do Espírito Santo dele. Ou seja, não existe nada perdido. Imagina o povo que foi morrendo e foi pensando assim: eu acho que nós vamos ficar escravos o resto da vida. Eu acho que não vai ter jeito para o meu filho. Imagina para o neto, que tristeza que não era ser escravo. Mas agora Deus estava despertando um povo, porque ainda há esperança para nós. E quando um povo é despertado, nós temos que levantar para edificação, para fazer algo que seja construtivo com Deus, para fazer algo que seja construtivo na sua casa. Imagina uma palavra de derrota, uma murmuração, só vai destruir. Deus está te despertando, está te dando esperança e te levantando para você edificar. Levante a sua mão direita e diga: eu tomo posse que eu sou edificador de Deus, em nome de Jesus. Você não foi chamado para destruir, mas para edificar.
Quem edifica sabe a palavra que vai usar. Quem edifica sabe o silêncio que vai usar também. Quem edifica quer construir, somar, não destruir, não atrapalhar. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 65, por favor. Isaías 65, versículo de número 21. E edificarão casas. Quem está disposto a edificar a própria casa aqui também? E não é só edificar subindo paredes, fazendo reforma. Até porque tem gente que mora numa casa totalmente reformada, mas a vida é um verdadeiro inferno. Isso é verdade ou é mentira do pastor? Se viver numa casa totalmente reformada resolvesse a vida, muitos ricos não se matariam, porque eles possuem uma casa totalmente reformada, não é verdade? A edificação aqui tem que partir de um pensamento que é de dentro para fora. Porque imagina só, se você morasse numa casa, que ela tivesse totalmente reformada por fora, linda, iluminada, bem pintada, tivesse o melhor portão, uma coisa linda assim de ver. E quando você entrasse naquela casa e estivesse totalmente deteriorada, não funcionasse a elétrica, tivesse vazamentos, adiantaria a casa ser bonita por fora? Então, para pensar. Quantas pessoas, quando se fala de vida com Deus, quer viver uma vida de aparência? Será que tem gente vivendo de aparência hoje em dia, gente? Será que tem? Mostra que é de Deus, mas não perdoa ninguém, não dá amor ao próximo, murmura. A casa que tem que primeiramente ser edificada é aqui dentro. Edificarão casas, mas primeiro começa na casa de Deus aqui, ó. Você é a casa de Deus. E quando você começa a edificar essa casa, olha o que está escrito na continuação do versículo 21. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Quando a gente começa a plantar, a gente começa a colher, não é verdade? E quem colhe está desfrutando. Você crê que Deus te fará desfrutar das bênçãos dele? Não edificarão para que os outros habitem, e não plantarão para que os outros comam. Calma aí, só para você entender. A palavra não está falando que é proibido o povo de Deus abençoar o outro, tá? Mas você lembra como é a vida de um escravo? É trabalhar, construir para outro, não é? É colher a maior colheita da vida, mas não é ele que come daquela colheita, é o outro que come. Só que Deus está falando, eu vou dar um basta nisso na sua vida. Deus está liberando essa palavra para você hoje. Você não vai ficar só vivendo, edificando para os outros, não,
vai edificar para você e para sua casa também, porque uma jornada feliz é uma jornada de libertação e de bênçãos do Espírito Santo também. É viver a vida feliz que Deus está dando para nós. E olha o versículo 22 ainda, o que continua: porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, os meus eleitos se alegrarão das obras das suas mãos até a velhice, não trabalharão em vão, diga eu tomo posse, nem terão filhos para perturbação, diga eu tomo posse, porque são semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com ele. Deus está dando esta bênção para você, mas Deus também está falando: a sua casa não vai se perder, sua família será bendita do Senhor, em nome de Jesus. E quem crê, aplauda o Senhor, tome posse. Sua família não será para perturbação, o seu trabalho não será mais em vão, porque o povo que era escravo trabalhava e nunca chegava em lugar. Eu não sou contra a pessoa fazer exercício físico não, tá? Mas imagine se a pessoa quiser chegar de um lugar a outro, e a pessoa viver andando numa esteira, ela vai chegar em algum lugar físico? Não, ela pode chegar num resultado, né, para o próprio corpo, uma saúde para o coração, mas eu estou falando de locomoção. Você já ouviu aquele termo? Tem gente que vive enxugando gelo. Adianta enxugar gelo? É correr, fazer e não chegar em lugar nenhum. Imagina quantas vezes o povo não pensou: Daniel é o presidente, talvez a gente agora vai ficar livre, e não ficaram, porque Daniel não conseguiu resolver esse problema do povo. Imagina quantas vezes o povo criou uma expectativa que o trabalho ia dar certo, e o trabalho foi em vão. Só que Deus está falando: vai acabar isso, vocês vão edificar, vão plantar, vão habitar e vão colher, e o trabalho não será em vão, a família não será para perturbação, mas será bendita do Senhor. Deus estava prometendo isso. E olha o versículo de número 24: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É por isso que nessa jornada feliz, você tem que andar na presença do Espírito Santo. Imagina se você está perto de uma pessoa, ao lado de uma pessoa, você precisa gritar? Por quê? Porque senão ela vai olhar para você e falar: para que isso? Estou aqui do seu lado. Na sua família tem aquelas pessoas que falam alto? Na minha família, quando eles estão conversando tudo junto, parece que eles estão brigando. Na família por parte de pai, até assusta. Quem não conhece pensa que toda vez eles estão brigando, mas eles não estão brigando, eles só estão conversando. Mas quem está caminhando do lado da outra pessoa, o que ela fala, o outro está ouvindo. Deus não está te mandando para uma jornada e dizendo: vai indo, que eu estou olhando daqui. Deus está falando: nós vamos juntos nessa jornada.
eu vou junto de vocês, eu vou protegendo vocês, a alma de vocês no caminho. Eu vou guardar a casa de vocês e ainda vou guardar e abençoar tudo que vocês possuem. E vou estar com vocês. E antes de clamar, Deus vai ouvir. E quando você estiver falando, Deus já está ouvindo e trabalhando ao nosso favor em nome de Jesus. Deus prometeu que levantaria Ciro, porque Ciro seria o primeiro despertado de um povo que iria despertar. Mas Deus chamou Ciro até de ungido, e fez ainda uma profecia ao povo, e lembrando que uma jornada feliz não é uma procissão. Alguém aqui já participou de uma procissão? Deixa eu ver, quem já? Quando dava tempo em tempo, né? Tem a data, né, da procissão. A pessoa vai lá, faz um caminho, não é verdade? E depois volta para a mesma vida. É assim ou não é? Pastor, eu aprendi assim, eu não te julgo, não te condeno. Mas agora nós vamos aprender o que é certo. Quem quer aprender com Deus? Então volta em Isaías 45 agora. Isaías 45. E o versículo é o de número 20. Vamos aprender com a palavra. Está escrito assim, posso ler? Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações, e nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Foi o pastor que inventou isso agora? Mesmo que eu tivesse inventado, não daria tempo de escrever em todas as Bíblias, né? Muito menos na sua que você trouxe. Deus não está menosprezando aquela pessoa que por ignorância não aprendeu o correto. Só que pare para pensar nisso. Esta palavra aqui é de aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Não tinha igreja católica, nem evangélica, não tinha. Na verdade, nem tinha essa divisão que tem hoje, igreja tal, igreja espírita, igreja não sei o quê, não é? Não tinha isso. Só que já faziam procissão, e na época a maioria dos ídolos de madeira, é o que eles usavam na época. E eles ficavam clamando aquele ídolo, como se ele pudesse salvar. E Deus está falando, vocês não vão congregar desse jeito. Não é para você vir para uma campanha de oração e ficar achando que o papel vai salvar você. Ou que o pastor vai salvar você. O pastor não vai salvar ninguém. Se eu não tiver Jesus, como eu lhe apresento, eu estarei perdido. Mais perdido do que qualquer outro. Só que ele está falando, olha, na Babilônia, o povo fazia a procissão, mas eles não sabiam de nada. Deus não quer só te dar felicidade numa jornada que já tem o nome de feliz. Deus quer te dar conhecimento. E conhecimento não é saber muitas informações ou data, não. Conhecimento de Deus é conhecer a presença de Deus. Olha o verso 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho
todos juntos. Quem fez isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura, não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo, Salvador, e não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E olha o verso 23: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua, de mim se dirá: deveras o Senhor faz justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Não tem erro se nós olharmos somente para Jesus. Nós vamos viver uma jornada de alegria nesta terra, mesmo com a luta, porque você vai vencer as suas lutas, mesmo com o mundo se acabando, a sua vida não vai se acabar, e ainda nós viveremos uma jornada de salvação em nome de Jesus. Amém? Por isso que quando o povo foi despertado, o povo começou a perceber: Deus está no nosso caminho, Deus vai abençoar a nossa vida, Deus fará com que a minha jornada e a sua seja feliz em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Existe uma verdadeira alegria em Deus, não nos homens, tá? Os homens até podem providenciar algumas coisas que disfarçam a alegria, né? Numa festa está todo mundo sorrindo, mas só Deus sabe como é que está a alma de cada um ali. Na hora, às vezes, de uma bebedeira, né? Ou de muita comida, parece que todos estão felizes, não parece? Mas só Deus sabe como está a alma de cada um ali. Só Deus sabe o que está passando aqui, ó, na cabeça de cada um ali. Sabe quando a pessoa chega em casa, às vezes depois de uma noitada, de uma festa, e ela põe a cabeça no travesseiro e ela pensa: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? É quando o desviado pensa: meu Deus, eu estou longe da tua presença, eu estou longe do Senhor, a minha vida está indo de mal a pior, estou perdendo o controle. É quando a pessoa ela olha para os filhos e ela fica pensando: meu Deus, eu perdi o controle, o filho está viciado. É quando a pessoa entende que não adianta ela olhar nem para nada e ninguém deste mundo, ela tem que olhar só para um Deus, e não há outro, viu?
Pode procurar, pode tentar. Não há outro Deus para que você se salve, a não ser o Senhor. O Senhor Jesus é a tua salvação e a tua certeza que você viverá uma jornada feliz, até chegar onde? E chegando no céu, a alegria será imensa, porque chegando no céu será a certeza que a sua jornada realmente foi feliz. Chegando no céu, aí você completou a carreira, chegou no caminho que Deus planejou para você. Eu sei que para muitos, quando ouvem falar, Deus vai nos dar uma jornada feliz, você acha que não teve nenhum filho de Israel que duvidou e falou assim: ah, meu Deus, será? Será que agora, depois de tanta promessa, as coisas vão acontecer? Mas Deus está despertando você pelo Espírito Santo, dizendo: vai acontecer sim. E Deus vai guardar você, a sua casa e tudo que você possui em nome de Jesus. Você só tem que crer. E se ainda não entregou a vida para Jesus, tem que entregar. E se ainda você que está ouvindo essa palavra não se reconciliou com Jesus, vai ficar esperando o quê? Vai esperar o que acontecer? Se reconcilie com Jesus. Fique firme com Ele, olhe para Ele. Não olhe para pastor, para obreiro. Não olhe para a pessoa que está, às vezes, desinteressada na igreja. Olha para Jesus. É Ele quem vai resolver os seus problemas. É Ele quem vai nos salvar. Amém? Quem é que vai nos salvar? Então nosso negócio é com Ele. A nossa satisfação, o nosso esforço, o nosso louvor, as nossas palmas. Nós não estamos aqui hoje para fazer algo religioso. Não é para dar a volta em um lugar com uma estátua aqui. E eu digo que isso não é para a igreja católica, não. Você leu comigo, isso já existia há muito tempo. Antes de igreja existir. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então por isso eu pergunto antes de nós orarmos. Nós vamos orar por uma jornada feliz, sim. Mas antes, pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita, porque eu quero orar com você. Porque como é que vai ter uma jornada feliz sem Jesus? Impossível. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, o problema é que eu me afastei. Você pode ter todos os motivos para ter se afastado. E eu não vou tirar a tua razão e nem discutir isso com você. Mas agora você tem um só motivo para voltar: Jesus. Jesus e nada mais. Não é a igreja, não sou eu, não é quem me ajuda aqui, é só Jesus. Pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus. Eu me afastei e eu quero voltar. E eu quero voltar para ficar firme com Jesus. Se você se afastou e quer voltar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.